Esse é o programa mais antigo do rádio brasileiro. Na verdade, é o mais velho e o mais dispensável do rádio brasileiro. Fundado em 1935 por Getúlio, na época se chamava A Hora do Brasil e não A Voz do Brasil, e era o grande meio de comunicação do presidente Getúlio com um país agrícola. Num tempo antigo em que não tinha televisão, não tinha rede social, não tinha internet. O rádio era o único veículo de comunicação com todo o Brasil. Aliás, é uma das glórias do rádio, é manter inclusive a unidade da língua portuguesa. Porque, como dizia o nosso fundador da casa, Dr. Paulo de Carvalho, com apenas 100 watts, hoje a Jovem Pan tem 100.000 watts, com 100 watts nossas ondas estouravam no Brasil inteiro, de todas as rádios. Mas era um Brasil, era uma fazenda, era um país agrícola. O grande Manuel Bandeira, na sua evocação do Recife, quando mostra a saudade da sua capital pernambucana, ele recorda esse tempo, ele diz: a vida não chegava nem pelos jornais, nem pelos livros, vinha da boca do povo. E era isto o Brasil ao tempo de Getúlio, quando a Voz do Brasil foi fundada. Hoje o rádio tomou uma importância social muito grande. Quando veio a televisão e tirou do rádio todos os seus grandes artistas, o rádio achou um outro caminho, que é a prestação de serviço. A finalidade, o objetivo, toda a alma do nosso trabalho está voltada para a prestação de serviço. Isso é o trabalho dos jornalistas do rádio, do Jornal da Manhã, a grande preocupação que temos com o trânsito na hora da ida para o trabalho, no retorno à noite. Todas as emissoras de rádio têm suas pessoas ligadas às informações sobre o tempo, ligados aos institutos de meteorologia, às tempestades que caem e arrasam, porque o tempo é hoje a grande preocupação de todos nós para sair e para chegar em casa. A Voz do Brasil é uma limitação brutal nesse trabalho de prestação de serviço, na hora do retorno do trabalhador brasileiro, do cidadão brasileiro para sua casa. Porque ela vai das 19 às 20, desde que foi fundada. Ontem o plenário da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que flexibiliza o horário de transmissão para as rádios. É das 19 até 22 horas, ou seja, como ela tem uma hora, botando às 19 vai até às 20, botando às 20 até 21. O último horário é da 21 às 22 horas. No horário das 19, a grande importância é o trânsito. Mas no horário da noite, nesse horário de 21 às 22 horas, a grande importância são as transmissões culturais que o rádio faz e também as transmissões do esporte brasileiro, do futebol do Brasil, porque cada brasileiro tem no coração seu time da sua alma, do seu coração, e os jogos da seleção brasileira. Mas não é só. Há momentos em que ainda se sente hoje a necessidade do rádio. Os senhores se lembram do apagão que tivemos aqui em São Paulo? Tudo parou. As luzes dos escritórios se apagaram, os elevadores ficaram parados e não voltava a luz, mas todo mundo tem um radinho a pilha e foi o rádio que informou tudo o que estava acontecendo, porque o resto tudo estava apagado. Os senhores têm noção da importância do rádio para o deficiente visual? O rádio é um mundo para ele. Tudo é o rádio. Porque é a sua forma de contato com o universo e com a própria vida.
Este trabalho, este projeto da Câmara, vai agora às mãos do presidente Temer, que é um constitucionalista, um homem voltado, antes de ser político, formado pela São Francisco, voltado às questões de direito. O Temer sabe perfeitamente o que é a chamada ratio legis. Aprendeu, como nós lá da casa, da faculdade, no direito romano, a razão da lei. Qual é a razão da lei colocada agora pela Câmara Federal? É sintonizar o interesse do governo em divulgar seus atos, ainda pelo rádio, com o interesse da sociedade em ouvir esse rádio nos momentos em que precisa. Como poderá abrir exceções? Certamente o presidente da República, ao sancionar essa lei, imagino eu, vai abrir as exceções para que a gente possa continuar prestando os nossos serviços. Até porque hoje o Brasil fazenda, o Brasil agrícola acabou. Hoje não é só o rádio que está nas mãos do poder. Hoje a Câmara Federal tem suas agências de informação, tem suas emissoras de rádio, existe a TV Justiça, a TV Senado, eles têm armas importantíssimas para divulgar os seus atos, não necessitando da presença do rádio, pelo menos naqueles horários em que o povo precisa ser informado, que é o grande tema da vida de nós jornalistas. A notícia não pertence ao repórter, não pertence ao dono do jornal, nem ao dono da rádio. A notícia pertence ao povo. É ele que tem o direito de ser informado. Isso, aliás, é um preceito da Constituição. Está antes do artigo 1º da Constituição da República. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar os exercícios dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento. Em qualquer desses conceitos está o interesse do povo em ser informado. E o rádio está aqui para isso. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.